Os 3 suspeitos foram liberados hoje. O que aconteceu nesses depoimentos? Já pode trazer alguma informação nesse dia? Por que 2 foram liberadas? A prisão temporária ela serve pela indispensabilidade da investigação. A investigação, uma vez tendo seu curso natural, com a comprovação mediante provas e testemunhas, não há por que manter a custódia cautelar de alguém cuja presunção de inocência vale na legislação brasileira. Então, as pessoas presas nessa data, 2 delas colaboraram de forma integral, testemunhando e, inclusive, de forma documental, a questão do que sabiam dos fatos. Então, não há por que manter a restrição da liberdade dessas pessoas, pura e simplesmente para dizer que prendeu alguém. Quer dizer que elas assumiram, doutor? Continuam em restrição. Se eles continuam em restrição por conta da não colaboração. Há provas de que sabem de mais coisas, de que estão envolvidos em mais coisas e negaram e ainda mentiram aí referente ao que a polícia já tem documentalmente comprovado. Elas realmente venderam as contas delas para uma possível lavagem de dinheiro desse desvio de recursos? Sim, essas pessoas que tiveram a prisão decretada hoje, né, houve a colaboração da parte delas, né, cedendo as contas bancárias onde foram compensados os cheques da Santa Casa. Vocês assumiram, doutor? Vocês assumiram isso? Sim, todos assumiram que tiveram, né, as suas contas bancárias utilizadas aí, e a questão cada um justificando, né, com seus motivos ali. Como que funcionava o esquema, doutor? Funcionava o esquema da seguinte forma: na medida que o prefeito interino liberava verbas, né, liberava as verbas para a Santa Casa, era determinado um valor que teria que retornar para ele, né? Só que com isso houve mais pessoas também beneficiadas durante esse esquema, né, financeiramente. Então ele determinaram esse valor. E a partir daí eles simularam, né, neste caso, uma compra, né, de materiais, com notas que não correspondiam efetivamente às mercadorias adquiridas, para que os cheques de emissão da Santa Casa fossem levados, né, à posse dessas pessoas e assim depositados nessas contas bancárias, e assim eles tivessem o acesso às quantias pecuniárias e fizessem a distribuição entre eles. Todos esses dados já pode ter alguma prisão preventiva por aí? Já justifica uma prisão preventiva de alguns dos suspeitos? Isso ainda está sob análise, né? Nós ainda estamos com diligências em curso e ainda estamos deliberando sobre essas pessoas. 262 mil é muito pouco pelo número de envolvidos, né? E até pela própria condição social de muitos desses envolvidos. Existem outros recursos ou o desvio é referente a só esses 262 mil? Em relação a outras entidades, porque a gente, na época em que ele foi prefeito interino, a gente acompanhou aí a aprovação de inúmeros recursos, num total de 9 milhões, se não me engano, para inúmeras entidades da cidade. Como é que está essa questão? O que está sendo investigado quanto a isso? Essa investigação é focada nos R$ 262.720. É o foco dessa investigação. Posteriormente, né, nós vamos aproveitar indícios eventualmente colhidos neste inquérito para investigar outras situações que podem vir à tona. O que é a operação Desconfiança? Essa terceira fase em si, no que ela representa? Todos os testemunhos de hoje, as pessoas envolvidas hoje, alegavam que descontavam os cheques em suas contas porque confiavam nos mandantes. Tá? Então era uma relação de confiança. Mas na verdade a polícia conseguiu comprovar que todos os elementos eram para desconfiar do fato. Ou seja, um cheque da Santa Casa, um cheque de valor elevado, sacar valores de mais de 70 mil, 100 mil reais na boca do caixa e entregar em dinheiro para a pessoa. Então isso são motivos para desconfiar de que aquele dinheiro tem origem ilícita. Eles ganharam dinheiro em cima disso, doutor? A Polícia Civil tem já elementos para dizer que todos os 3 envolvidos aí teve sim contraprestação ou pecuniária ou de alguma outra forma para emprestar essa conta assim para tentar lavar o dinheiro. Essas pessoas podem ser indiciadas aí talvez por corrupção passiva, alguma coisa nesse sentido, doutor? O delito de corrupção a gente está verificando ele num patamar maior, que é na questão do suposto envolvimento aí de compra de apoio político na Câmara de Vereadores, que será objeto de outra investigação, assim como os demais convênios liberados na época que o Miguel Júnior foi prefeito municipal. Quanto aos outros 2 vereadores, o Hamilton e o Pezão?
Tá difícil para entender o que vocês querem, mas vamos lá. Pezão e o Hamilton, há indícios também de que se beneficiaram de parte desses valores desviados aí da Santa Casa e por isso continuam temporariamente presos. O que difere, doutor, o caso das duas mulheres que foram ouvidas e liberadas do assessor da Câmara Municipal que vai seguir preso? O assessor municipal, em que pese ter dado vários outros elementos de delitos praticados aí enquanto Miguel Júnior exerceu a presidência da Câmara e a Prefeitura Municipal, ele negou a questão da ciência e a participação no caso do desvio da Santa Casa. Mas há elementos e provas consistentes, inclusive documental, de que ele teve sim participação efetiva na lavagem desse dinheiro e distribuição para o vereador Miguel Júnior. Qual que é o relacionamento dessas mulheres com os envolvidos? Essa questão particular afeta o sigilo da investigação que a gente não menciona. Miguel Júnior confessou que comandou esse desvio de dinheiro, delegado? Sim, Miguel Júnior, ele confessou que durante a visita do administrador da Santa Casa ao seu gabinete, ele propôs, enfim, foi criado esse esquema para que esse dinheiro, parte desse dinheiro dado à Santa Casa, retornasse para ele. Houve a confissão, sim. Os outros dois vereadores também já confessaram a participação? Não houve confissão por parte deles. É bom que se ressalte aqui um ponto que tem sido muito discutido aí pela mídia, advogados, e a discussão em geral na cidade, a respeito da participação do provedor e do tesoureiro da Santa Casa, tá? Eles, como responsáveis pela instituição, eles tinham o dever de evitar que um dinheiro ilícito vindo de corrupção fosse inserido no patrimônio da Santa Casa. E tinham um dever de evitar que esse valor retornasse ao Miguel Júnior. Desde o início eram sabedores, pelas provas constantes dos autos, de que esse valor tinha uma origem ilícita, porque parte dele deveria ser destinado ao prefeito municipal da época. Então, cientes disso, a omissão deles pelo Código Penal caracteriza uma associação aí para a prática do crime, logo participaram do delito. O início das investigações partiu de uma denúncia do provedor da Santa Casa ou não? Um documento simples de apenas 2 páginas, com alguns, uma petição simples de 2 páginas, com alguns documentos indicando suspeitas nesse sentido. Não houve menção a nomes, era de conhecimento tanto do tesoureiro como do provedor da Santa Casa, a participação principal do prefeito municipal à época, e mesmo assim não narraram para a polícia. Houve a necessidade aí tanto de polícia e Ministério Público trabalharem 3 meses para chegar a essa situação que hoje chegou, e eles eram sabedores da participação de cada um. Você tem que ter noção que tipo de crimes podem ser indiciados essas pessoas? A gente tem uma noção geral já de tipo de crimes que podem ser indiciados. Olha, inicialmente peculato, organização criminosa, falsidade ideológica. A polícia e o Ministério Público vem trabalhando em cima desses delitos. O ex-prefeito também vem sendo investigado? O ex-prefeito que a gente diz aqui é o Miguel Júnior, enquanto na interinidade. Agora, o depoimento dessas pessoas, dessas novas pessoas presas, os depoimentos dela podem levar talvez a polícia a chegar a outras pessoas que possivelmente estejam envolvidas nesse processo todo? Sim, serão feitas novas investigações. Esse inquérito serviu, na verdade, também para colherem outros indícios, apontando aí a participação em outros crimes e outros investigados também. Então será dada continuidade a essas investigações nesse sentido para a apuração e elucidação dos fatos. A polícia trabalha com a hipótese de que o Miguel esteja assumindo total responsabilidade sobre todo esse imbróglio, talvez para acobertar a participação de outras pessoas nesse esquema? É uma linha de investigação, sim, essa confissão plena dele aí, a gente acredita que é para cobertar alguns colegas. Mas a investigação ainda continua, como disse o doutor, outras investigações surgirão em decorrência disso, e aí eu peço aos senhores só um pouquinho mais de paciência. Logo será marcada uma coletiva junto com o Ministério Público para apontar o que cada um levou, qual foi a participação de cada um de forma individualizada, quais foram os crimes que cometeram, quantos inquéritos derivaram desse inquérito que iniciou da operação da Santa Casa. A gente acredita aí que mais uma semana, mais tardar aí 2 semanas, a gente consiga concluir de uma vez por todas esse caso da Santa Casa de Misericórdia. Mais uma dúvida.
Por enquanto não. Por enquanto não há elementos para levar à prisão de mais ninguém. Podem dormir tranquilos. Seriam esses os participantes? No final seriam esses todos 11, confirma para isso o nome, 11 participantes desse esquema, doutor? Até agora sim, há outras pessoas para serem ouvidas ainda. Temos pessoas presas que podem implicar a participação de outras ainda, mas por enquanto se limita a esses 11. Esses 262 mil é parte do 1.200.000, mais ou menos, que foi liberado à época, é isso? Isso, na verdade, até esclarecendo, você disse que ele já teve uma manifestação, uma corrupção, né, antes dessa liberação, e que o Kleber e o Antônio já sabiam da origem dessa liberação, desse 1.200.000. Sim, esse 1.200.000, ele foi doado ou entregue à Santa Casa, melhor dizendo, repassado, né, melhor dizendo, à Santa Casa com já a ciência de que parte desse valor deveria retornar. Então, Kleber e Antônio Nogueira já tinham ciência de que teriam que retornar parte desse dinheiro. Então, eles já sabiam que a nota era fria e também... Aí é uma parte que ainda está, que eles negam, né, nos seus depoimentos, mas o recebimento já estava, vamos dizer, eles estavam cientes que deveriam, parte desse dinheiro deveria retornar. Foi uma condicionante, eles só liberariam, a Câmara só aprovaria esses recursos se eles concordassem em fazer essa devolução, então. Foi feito dessa forma, né, de fazer a devolução da parte do dinheiro, mas, vamos dizer assim, parte desses recursos foi para o Miguel Júnior e outras pessoas também se beneficiaram das quantias. Doutor, as peças-chave ali, né, vinculadas ali... De vereadores, quantas Santa Casa são só esses presos? Até o presente momento, que nós colhemos de elementos nos autos, foram citados esses 2 nomes aí que estariam, né, teriam recebido essas quantias, até o presente momento. 11 pessoas. A Polícia Civil tem convicção que todos participaram ativamente desse esquema e que poderão realmente ser condenados nesse esquema? Sem dúvida alguma, se não houvesse indícios veementes da prova da autoria e da materialidade, sequer representaríamos pela prisão e afastamento dele dos cargos. Tá? Aqui a gente trabalha com responsabilidade, sempre respaldado pelo Ministério Público, não tivemos um parecer sequer contrário ou um indeferimento sequer do juízo criminal da comarca. Então toda a atividade policial foi respaldada tanto pelo Ministério Público como pelo Poder Judiciário. Existe alguma possibilidade dos vereadores serem soltos na próxima quinta-feira, quando vence a prisão temporária? A possibilidade é grande, sim, até porque teria que haver conversão em prisão preventiva. A gente ainda não analisou as provas detalhadamente, não sabe como é que sairá o relatório parcial. A gente precisa agora de um pouco de calma para sentar, analisar ponto a ponto, para decidir aí qual é o caminho a adotar por parte da Polícia Civil em relação a isso. Queria deixar ressaltado mais uma vez que esse trabalho digno de crédito da Polícia Civil junto ao Ministério Público e Poder Judiciário recuperou e irá recompor de forma definitiva todo o patrimônio lesado da Santa Clara, inclusive com valores superiores que servirão para indenizar moralmente a instituição que teve o seu patrimônio lesado aí. Agora, 262 mil, 130 mil o terreno, 50 mil o veículo. Então, só aí a gente já tem 180 mil. O resto, então, 80 mil desses 262 mil. Esses 80 mil que foram distribuídos nessas contas bancárias? Não, você está vendo uma interpretação equivocada. Os 262 mil foi dividido entre as pessoas que a polícia indicará posteriormente. O que a polícia conseguiu comprovar é que um terreno foi adquirido por um valor de 84 mil reais à época, e um veículo no valor de 50 mil. Isso já foi sequestrado e apreendido nos autos. O restante dos materiais que eles compraram para simular que, na verdade, o que houve foi um atraso na entrega, já foram adquiridos e entregues à Santa Casa. Então, o prejuízo de 262 mil inicial já foi aí reparado em aproximadamente 70% com os materiais que foram adquiridos e entregues. Mais esses dois, um imóvel e o móvel que foi apreendido, servirá aí para compor o patrimônio da Santa Casa. Os vereadores voltam a ser ouvidos até quinta-feira? Amanhã à tarde, provavelmente, mais tardar na quarta de manhã, a gente estará fazendo nova oitiva deles aí. Tá bom? Obrigado a todos. Muito obrigado, viu, doutor?